Vamos jogar à Madeira, Joaquim Teixeira, o Fichas, nosso treinador. E antes dos jogos gostava de sentir e dizer que os jogadores tinham de dizer 120. Podemos estar palestra antes do jogo, né? Como é que está toda a gente? Eu da equipa, Tino, como é que estás? E eu, 120, pronto, vamos jogar. Intervalo, estamos empatados 3-0. Assim, não. 3-0. Empatados 3-0. Intervalo, ó Tino. E eu diga-me, mister, pá, dá os 100 que já destes 20. Perdemos 3 do Marquês. Outra vez. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos em Vila Verde, na companhia de dois antigos companheiros de equipa no Sporting Clube de Braga, apesar das suas respectivas carreiras terem lançado outros horizontes. Estamos com o João Tomás, atualmente com 43 anos. O João começou na Académica. Teve uma carreira longa, inclusive passou pelo Sport Lisboa e Benfica, mas outros emblemas importantes, o Boa Vista, o Vitória de Guimarães, o Braga, como lhe disse, o Rio Ave também, ainda o Betis, numa experiência espanhola. Ao seu lado o Paulo Jorge, com quem o João esteve em Braga, como lhe disse. O Paulo Jorge teve uma carreira mais limitada em termos dos clubes que representou. O Sporting Braga, durante muitos anos, e depois mais de 5 anos em Chipre, onde acabou por terminar a carreira. Carlos, dois antigos colegas. Assim é o baú. Baú grande. Baúzinho grande. Olha, deixa-me dizer, Miguel, estamos aqui no Zé da Gininha. O Sr. Zé serviu hoje, vocês. Fosse, cozido. Estás a recuperar agora. Vitela. Eu, olha, tenho que comer só um queijinho. É a única coisa que vou. Vocês é cozido, vitela, é tudo à grande. E eu, cheio de fome, a única coisa, um queijinho que eu tenho aqui. Isto é o segredo da longevidade. É, com esta idade já não se pode comer muita coisa também, não é? Vocês comeram bem, poxa. Aquela vitela estava divinal. O cozido também acho que estava. Tu também comeste não comer, as duas coisas. Não se nota, não. Eu não tenho que comer queijo, só over queijo. Mas pronto, sempre cheio de fominha. O Sr. Zé serviu muito bem a gente. Tens fé? Eu tenho fé. Eu tenho fé que o João e o Paulo Jorge vão safar isto à gente. O João tem um baú, trouxe um baú daqueles piratas deste tamanho. É um A6. Eu trouxe a cábula, mas a cábula é um A6. É um A6, mas não é a carrinha. A cábula está um pouco preenchida. Está bem, então vamos lá ver aqui. Quem é que começa primeiro? Eu acho que é o João. É o João, é o João. Mais velho. É, mais velho. Mais velho? Sim, tu. Não parece. Já me aconteceu isso. Não parece, mas sou. Já me aconteceu. Não parece. O João, é verdade, o João jogou em muitos clubes. Ainda andou, mas tu também já jogaste até uns 38. Pois, 38 anos. Eu também joguei até aos 37 também. Não tenho que falar muito. Mas o baú era caninho. Tem histórias, João? Bora lá. Histórias. É evidente que nós temos muitas histórias, é verdade. Muitas histórias. Umas que se podem contar, outras. As outras podem-se, mas é de outra maneira. Que não se podem contar, outras que, mesmo que nós contemos, as pessoas não vão entender. E por isso. Estás à vontade. Que a gente mete pis. Ora bem, para começar. As primeiras é para soltar. É a melhor história, a melhor história não, uma das melhores, uma das mais. Está intimamente ligada àquilo que é a nossa carreira. Nós temos sucessos, temos insucessos, temos dificuldades, temos. Porque isto, ser futebolista, toda a gente pensa que é uma maravilha, é a melhor profissão do mundo, mas sofre-se muito, abdica-se de muito e nem sempre as coisas são o que parecem. Remota-se ao ano 2000, na altura no Benfica, no tempo do José Mourinho. O famoso derby Benfica-Sporting, né?
Benfica Sporting. Pronto, curiosamente, umas semanas que antecederam esse jogo foram umas semanas agressivas também, mas umas semanas que nós sabemos o que é o derby. Sim, né? que é normal. Mas foram umas semanas de sentimentos opostos. Isto porquê? Porque eu tinha sido chamado pela primeira vez à seleção. Sim. Tinha sido chamado à seleção, fizemos jogo internacional, fizemos jogo da seleção. O Benfica vem jogar a Guimarães para o campeonato e nós ganhámos, salvo erro, 4-0 ou 4-1, não estou bem seguro agora, mas foi por 4. Eu fiz 3 golos e entre essa semana e o fim de semana seguinte, entre o derby havia um fim de semana em que jogávamos para a Taça de Portugal em Campo Maior. E numa quarta ou na quinta-feira, eu acho que isso no outro dia o Geraldo contou isso. Um treino que chovia torrencialmente, e na altura o Mourinho disse, está muito complicado o terreno, nós já fizemos o que tínhamos para fazer, esta última parte do treino que seria um jogo, aquela coisinha para acabar, é melhor não haver, o campo está muito encharcado. A malta, sabes como é que é? A malta gosta sempre de fazer a futebolada, nem que caia pedra. Sai pelada. Nem que caia pedra. O que é que aconteceu? Num lance fortuito, eu lesiono no meu joelho esquerdo, com o Geraldo, exatamente, uma coisa estúpida, aliás, foi fruto do mau tempo. Uma jogada em que eu tento rematar de bico, coisa que eu nunca fazia. O Geraldo era médio. O Geraldo era médio, central. O irmão do Bruno Alves? Então não é. Eu tive um Geraldo que foi do Benfica para o Santa Clara, meu jogador, não é esse. O irmão do Bruno Alves e do Júlio. Eu fiz uma coisa que normalmente nunca faço, que é chutar de bico. E quando chuto de bico, a bola estava presa, parada na água. O Geraldo vai fazer a oposição, mete o pé e o meu pé rodou para fora. O que é que aconteceu? O ligamento lateral foi à vida. Foi um caos terrível, porque assim, então eu tinha acabado, vinha da seleção, tinha mais uma internacionalização, tinha o derby à porta. Tinha o derby à porta e ainda por cima eu já tinha tido essa lesão no meu joelho direito. E eu percebi logo ali, já fui, não é? E cai ali tudo. O que é que acontece? Pronto, nós fomos fazer o exame, realmente detectou-se ali um problema no ligamento lateral. Eu não vou jogar a Campo Maior, como é óbvio, mas depois o ambiente era tão natural e tão intenso dentro do grupo de tão trabalho. Intenso que eu disse ao Mister, eu vou jogar contra o Sport. E ele ficou assim a olhar para mim, mas a lesão, eu não quero saber, a lesão, esqueça a lesão, eu vou jogar contra o Sport. Eles foram jogar a Campo Maior, entretanto começa logo a recuperação. Eu tinha uma pessoa na altura que me ajudava em muita coisa. Liguei-lhe imediatamente e disse, olha, aconteceu-me isto, isto foi talvez uma quarta-feira, aconteceu-me isto, eu estou lesionei-me desta maneira, e isto, eu já tive, eu disse assim, lembras-te quando foi na Académica que eu tive esse problema no joelho direito? Foram 5, 6 semanas que eu tive para recuperar, e não sei o que. Ele disse, esquece, vai jogar contra o Sporting, dou-te a minha palavra. E, entretanto, isto foi uma quarta-feira, disse, olha, vais ficar 3 dias com o joelho imobilizado, eu agora não posso ir para Lisboa, mas o fim de semana estou aí. A equipa, obviamente, foi para Campo Maior, eu fiquei em Lisboa em casa e comecei imediatamente a minha recuperação. Tratamentos. Ele ficou a semana comigo, a meio da semana aconteceram coisas fantásticas. Eu treinei na minha sala do meu apartamento, desviámos sofás, desviámos mesas, desviámos tudo. Eu treinei na minha sala, eu treinei na minha garagem, a saltar pneus, os vizinhos a chegarem e havia aqueles 2 malucos a treinar. E fui informando sempre os treinadores, na altura Mourinho e o Mozart, se não se preocupe que eu vou estar disponível, e estive disponível.
e tu bem conheces o antigo Estádio da Luz e o antigo campo número 3, estamos a falar de quê? De 100 metros? Da porta que nós saíamos? Ou mais 100 metros, Mais não é? 100 metros. Pronto. Mais 100 A recordação que eu tenho desse dia é, no treino de sábado de manhã, nós abrimos a porta, com o Zezinho falecido, coitado. Sim, o Zé. O Zé abriu a porta. Marradinhas. Exatamente. O Zé abre a porta e de repente não víamos estrada, não víamos carros, não víamos nada. Era só gente. E disse, o que é isto? Então, a malta passou num cordãozinho para ir para o campo número 3. Foi, claro, aquilo foi uma emoção tremenda, né? Porque aquilo era uma atmosfera realmente que mexe com gás. E depois aí eu confirmei assim, só mesmo se eu não pudesse, é que só se a perna não estivesse aqui, né? E foi uma decisão difícil, porque eu sabia que não estava em condições, mas eu disse, não, tem que ser, são aqueles sacrifícios que as pessoas não entendem, não sabem o que são esses momentos. Conclusão, tanto o Mourinho como o Mozart foram sabendo o que é que estava a acontecer com o meu joelho. Eu disse-lhe, não se preocupe que eu vou estar. Ainda por cima, claro, um treinador, agora que nós estamos do outro lado, é que percebemos assim, o treinador assim, este gajo está em grande, este gajo tem que aparecer. Quer aparecer, tem que aparecer. Este gajo tem que estar aqui a 200 à hora. Lembro perfeitamente que fomos para estágio e o Mozart foi ter comigo ao quarto. Nós estávamos concentrados e ele foi ter comigo ao quarto. Tivemos mais de uma hora a falar. Mozart, grande Mozart, né? Que era um professor. E transmitiu-me, tiveste sem treinar. Isto, obviamente, não vais começar de início, mas nós achamos que isso até para ti é melhor e tal. Essas coisas que o gajo gosta de ouvir e que são normais, né? O que é certo é que o resultado depois está escrito na história, não é? Claro. Aquele célebre 3-0, aquele célebre 3-0, que eu faço 2 golos, com o Mourinho a festejar de joelhos no chão, e eu acredito que muito daquela emoção também foi vivida pelo facto daquela situação. Este gajo, e se tu reparares, ele só se atira ao chão no segundo golo. E é curioso que eu, há uns meses valentes, falei com o Mister e ele, na resposta que me deu, disse assim, fogo, João, foste o primeiro gajo que me pôs a festejar de joelhos no chão. E foi realmente um grande momento, um momento de, não é, digamos que não é aquele momento de que nós nos rimos, mas tem a sua piada pelo facto de nós, era a minha mulher era assim, mas estes 2 malucos estão a treinar na sala? Sim, treinar na sala, treinar na garagem. Treinar na garagem, a saltar pneu. Não é normal. A driblar as colunas do estacionamento. Aquelas coisas que nós fazemos que ninguém sabe, não é? E que é difícil fazer no campo. E depois, o resultado, pronto, e eu acho que muita daquela emoção, como já disse, muita daquela emoção que o Mourinho transmitiu depois cá para fora, que depois deu aquela confusão, mas isso já são outras questões. Também julgo que teve muito a ver com isso. Com esse episódio, claro. Com esse episódio e com aquele simbolismo que o Mourinho transmitia para aquilo que era o grupo e que era o facto de nós estarmos ali todos juntos. Acho que isso era uma... Acredito plenamente nisso. E isso existe. Paulinho, queres ver o Paulinho? Tenho uma, vou começar com vai rir agora, tem aqui. Uma com o João. O João? Sim, se passou em Braga. Numa situação que era complicada, estava numa altura complicada no Braga e tínhamos um treinador, que eu não vou falar o nome, interino, e o João estávamos no final de um treino, sábado, tínhamos jogo no domingo, e a situação no Braga não estava fácil naquela altura. Uma reunião, final, falar sobre situações que podia acontecer, de ter pessoas a tomar conta dos jogadores para ver se saiam à noite, iam bater à casa, ver se estavam em casa e tal. Passado algum tempo, meia hora, uma hora, a falarmos sempre da mesma coisa, o discurso, e o João lembrou-se, assim, puxa a pé, mister, posso falar? Podes. Puxa a pé. Eu disse para o mister, esta conversa não vai a lado nenhum, não acrescenta nada, não vai acrescentar nada, estamos aqui. E mais do que isso, para mim era uma ofensa. Uma ofensa de estar a desconfiar dos jogadores, desconfiar de toda a gente que estavam a fazer. E ele levantou-se então e disse assim, não,
por isto que está a acontecer aqui, eu tenho a minha mulher, as minhas filhas em casa, já era uma e tal da tarde, 2 da tarde, tenho as minhas filhas à minha espera e vou para casa. E ele então, muito bem, e o João pensava que ia ser em grande, e ele disse, então podes sair. E o João pegou na violazinha, sentou-se lá e Não, pensávamos que ele ia dizer. Está bem, tens razão. Mas olha, cara, se fosse hoje tinha ido embora mesmo. Mas isso acontece. Se fosse hoje tinha ido embora mesmo porque isto é uma situação verdadeira, mais que verdadeira, que tem a sua piada. Muito bom. No momento não foi piada, mas depois toda a gente, naquele momento, uma pessoa muito boa. Aquilo foi muito ofensivo para mim. Foi muito ofensivo para mim porque sabia posições que eu sempre tomava, era que nunca pusesse em causa o meu profissionalismo e a minha dedicação, independentemente. Desculpa, pôr em causa toda a gente. Ali puseram a causa toda a gente. Toda a gente estava por toda a gente. A forma como foi. Porque vocês também andaram no futebol, toda a gente que andou sabe que havia, e possivelmente nesses grupos do vosso trabalho também havia gente que saía à noite, que é normal. Isso é normal no futebol. Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Era normal. Claro. E ele o queria dizer a alguém. Mas há forma, por isso é que há a forma de dizer. Ele focou praticamente, se calhar, toda a gente. Não é uma coisa menos boa dele. É o momento, é a certeza de poder dizer que isto é para aqueles que normalmente não cumprem. Foi para todos. Sim, mas a questão é que demorou muito, sabe? Tivemos ali uma hora e tal ao final de um treino, já era 1, 2 da tarde, ia ser a convocatória, ainda chegou pela convocatória no final. E tinha jogo no dia a seguir, e aquilo já estava numa fase complicada. Uma hora e tal a falar com os jogadores, e tive muitas, mas era daquele dia que às vezes nós olhamos para os jogadores e vê-se mesmo, e eu treino, ninguém apetece treinar. Daqueles dias assim, é melhor estarmos aqui 1 hora a contar histórias e anedotas do que ir treinar. E às vezes é melhor. E a malta não entende isso, não é? E explicar isso lá fora. E às vezes é melhor. Há treinos que é bom não treinar. Alguma história assim pitoresca? Ai. Pitoresca. Quer dizer? Pitoresca. O que é que eu tenho para aqui nas calmas? O que é que eu tenho para aqui nas calmas? Não te importes de ir. Tenho uma história muito engraçada. Tenho uma história muito engraçada. Quando estive em Guimarães, tem uma história muito engraçada, aliás, uma história muito engraçada, porque é para rir, mas pronto, o ano que nós passámos em Guimarães foi um ano difícil, um contexto muito difícil, e todos nós conhecemos, não é? O que é o Vitória. No tempo de Jorge Jesus, o Jorge Jesus tem muitas piadas, não é? E eu ainda apanhei o Jorge Jesus da camisa preta e do... Ia sempre vestido. Exatamente. Não apanhei o Jorge Jesus. Não apanhei o Jorge Jesus agora. É normal, cada um é como cada um. Exatamente. Sim, mas digamos que era o Sim, Jorge. Tem o Jorge daquelas superstições. Mas ele sabe que tem essa história. Exatamente. E então o Palácio tinha a mania que era o melhor guarda-redes a defender penaltis. E eu, e eu sempre tive jeito para marcar penaltis. E então houve um dia, o Mr. Jorge Jesus insistiu que eu tinha que fazer uma aposta com o Palácio para perceber quantos penaltis é que eu marcava, quantos penaltis é que eu batia sem falhar, até falhar. E o Palácio disse, isso é uma questão de 5 no máximo, ou terceiro eu agarro-te o penalti. Conclusão, bati 16 e ele agarrou-me ao 17º, ou bati 17 e ele agarrou ao 18º. E no outro dia nos estivemos a rir todos que nos encontramos num campo e eu disse, olha, fui convidado pelo Carlos para fazer aquele programa, uma história, vou-te contar aquela dos penaltis. Eu disse, conta. Ou seja, ele já espumava e já bufava por tu contar assim, tipo, eu disse, 18? Ele era assim, 5, ok, 5, pronto, 5 é sorte. 6, 7, 8, 9. Isso acho que é difícil, Carlos. É muito difícil de enganar. O mesmo gajo. Depois não é isso. É que tu, a partir de uma certa altura, num treino, a marcares os penaltis, já não é com a mesma concentração, nem nada, é mais já de coisa. Exatamente. Ou seja, eu
11, 12, 13, 14, 18 pá, para chegou a um Palácio. ponto, e eu disse, olha Palácio, pá, chegou a um ponto que era eu que lhe dizia, ó Palácio, vê lá se agarras no penalti para isto acabar, pá. Eu assim, eu não vou tirar para fora, tens de ser tu a agarrar. Pronto, lá agarrou o penalti, olha, ele atirou-se para o chão, disse, acabou o treino, acabou, toda a gente, claro, depois a malta começa, sabes como é que é? Começa a Sim, picar, a picar cada ninguém vez vai mais. embora. 18º, pronto, acabou, falhei. Conclusão, diz-se tudo. Contratura no adutor, falhei o jogo do dia seguinte. Olha, vou dizer, Palácio era bom, era marcar pontapés de baliza, não era? Hoje é A bola ia sempre para o túnel. Não era o que eles diziam? Com aqueles pés que ele tinha no velho Palácio, pá, é verdade. Solta uma daquelas, Paulo Jorge. Não, tenho uma no Chipre com um colega meu, Hélder Souza. Ele foi no mercado de inverno, foi para o Apoel. Já com 30 e tal anos foi para lá, um ano a jogar no Olympiacos e depois foi para o Apoel. Com 33, 34 anos, se não me engano. E chegou lá, como temos agora nutricionista e tudo, tem que medir as pregas e tal. E foi-lhe medir as pregas. No momento que vai medir a prega, medeu tudo, diz ele para ela, assim, ela para ele. Tens que baixar um bocadinho aqui na barriga, diz ele. Oh, doutora, não. Ele não falava muito inglês, pediu outro. Oh, doutora, não. Este problema já é de nascença. Tenho o cordão umbilical aqui. Deixaram o cordão umbilical, dizia ele. Não é meu, tenho falado com a minha mãe que isso é de nascença. Mas ele tinha. Esse cara era o Hélder. Nós também tínhamos um colega no Braga que também Sim. tinha assim um pneuzinho e Jogava era, muito, mas quando era- jogava muito, mas quando chegava à altura das pregas, aquilo era o Sauna. sauna. Ele fazia 2 dias seguidos na sauna e antes de chegar à prega já sabia amanhã há pregas. Pronto. Sabia a E atenção, zona que ainda, era. em 2004, 2005 não era um ritual muito unânime por aqui, ok? Medir as pregas, atenção. Eu No vou Braga dizer já a ti, fazíamos Tu isso. estás a falar em pregas, é evidente que eu sei o que é. No meu tempo não havia pregas. Claro, não havia pregas. Havia eram pregas grandes. Havia pregas não grandes. havia até- Não havia a pinça. A pinça não chegava, a pinça não chegava. não havia pé coído. E então, 2 dias antes de haver pregas, ele já não saía da sabia. sauna. A sauna estava sempre ligada Estava lá para sempre. ele. E depois, Ele sabia onde é que pegava. ele chegava ao balneário, e começava assim. Fazer- A prega começava assim. Estás a ver? Partir um- Mexia até diluir a banha, estás a ver a gordurinha. E depois Chegava lá, O tinha medo nutricionista- dos gajos mais magros. o nutricionista chegava lá e dizia assim: é aqui, Ele é aqui, vais medir aqui. Naquele sítio certo. Não sei. Ele já tinha apertado aquilo 4 dias seguidos. Confrontava a pessoa e ele dizia assim, não dá, é ali naquele sítio, pá, olha, é 2 dedos aqui, é ali, eu não posso fugir, é ali. Mas olhava-se para ele, tinha mais tudo, havia pessoas que ficavam revoltadas Sim, por sim. ter menos do que ele, mas verdade. ele fazia aquilo e ele, pá, é 2 dedos, não dá para fazer, tem que ser ali. E ele sem graça, ninguém dizia nada. Mas era por acaso. Solta. Mais uma. Ora, fomos jogar à Madeira. Fomos jogar à Madeira pelo Benfica. Ainda não temos Amorim também. E salvo erro, nós vínhamos até de uma série boa. Fomos jogar à Madeira. Treinámos uma coisa que nunca tínhamos feito. O Marítimo na altura jogava com 2 pontas de lança. E nós fomos jogar à Madeira com 3 centrais. Fernando Meira, Marchena e Paulo Madeira, acho eu. Conclusão. O Lagório, perdemos 3-0. 3 golos do Lagório. 3 golos em que ele arrancou praticamente do meio campo, isolou-se e fintou o Enque e fez gol. Epá, é que a malta estava maluca. 3 não é? centrais. Pá, 3 centrais. 3 centrais. E tu sofres 3 golos com o campo Tudo subido. É descoberto. a descoberto, exatamente. Epá, aquilo foi um caos, foi terrível. Conclusão. Chegámos a Lisboa, semana de treinos. Grande Moza, pá. Grande Moza. Sabia exemplo que nós tínhamos Sim. que ver, era ali, não é? Sim. Eu só tive pena foi do Toy. O que é que aconteceu? O Marchena, Fernando Meira e o Paulo Madeira tiveram a semana toda a dizer assim: controle de profundidade. Sabes o que é correr para trás? Ou então ataca a posição do avançado. Ataca a posição do avançado. Olha, a gente só via, era o Toy, o Mozart e os 3 centrais. E nós a treinar do outro lado. E então Vai Toy, qual Toy? vai tudo atrás. Não, eles estavam a fazer um exercício diferente. Nós é que olhávamos. Nós só víamos o Toy a andar no ar. Pum! Pum! Em cima, e era o Mozart, em cima!
A marcação é feita em cima, quando ele está para receber a bola, vocês têm que estar a chegar perto. Calma, chegar perto. Aquilo era chegar perto e chegar lá, era ele vai o Toy pelo ar. E o Toy era magrinho, coitadinho. E o Toy era jogador. E era forte, hein? E jogava bem, pá. E era bem. Toy, boa, driblava para caraças. O Toy era forte, era um cavalão. Ele foi meu jogador. Eu só dizia assim, ainda bem que não sou eu que estou lá. Porque eles matavam-me. Paulo, mais uma para acabar a primeira parte. Vou falar uma do... Conta da Sérvia, Conta da Sérvia. Mas a Sérvia não é... Não é para rir. Mas podias contar aquela e contas essa da segunda. Vamos contar da Sérvia. Da Sérvia acabamos o jogo contra o Estrela Vermelha lá. Vocês sabem o campo de Estrela Vermelha, aquilo é um inferno. Também já lá joguei. Os balneários são cá fora. Cá fora, aquele túnel que é só polícias, uma pessoa até fica em... É verdade. E é que eu me senti mais melindrado. Okay? É ali. O Paulo vai contar o resto, mas o disse que eu me senti mais melindrado foi... O túnel tem para aí uns 80 metros. Sim, aquilo é grande. Nós tínhamos de balneário cá fora, só é dentro do estádio, mas É, fora da fora bancada. bancada. Tem assim um átrio, tipo a naval. Tipo a naval. Exatamente. Tem assim um túnel a descer e nós fomos aquecer, tudo tranquilo. Quando vamos para entrar em campo, era a polícia de choque, mas estás a ver, os sérvios, De um lado e do outro. pá, eram maiores que eu. Olha, eu nunca vi tanta metralhadora junta. Nós passávamos, eu até tinha medo de lhe tocar. Eu disse, este gajo, se eu lhe toco o gajo na resposta... Epá, incrível. Aquilo É um deixou-me ambiente, totalmente grande melindrado. ambiente, Agora pode contar. Fizemos o jogo, empatamos. No final do jogo, vinhas lá, tínhamos empatado, bom resultado fora. Era o primeiro jogo, lá fora, 0-0. Eles malucos, os sérios malucos, completamente malucos. Jogámos com o Porto no fim de semana a seguir. Malucos, então o nosso fisioterapeuta, o preparador físico, virou-se para nós. Vamos fazer a recuperação no final do jogo. Vamos fazer aqui a recuperação. Empataram e vão fazer a recuperação. Começámos a dar a primeira volta ao campo, está a ver? Só pedras a vir do lado e do outro, tudo de lado. Não viste? Desculpe lá, mas eu prefiro ficar com as pernas pesadas, mas sem o galo da cara. Nós estávamos revoltados por estar a fazer aquilo Pois, na altura. agora- Acho que nem foi uma volta, meia volta aquilo. É foi tudo a fugir. Então Só pedrada. Não, quando passámos na curva deles, esquece, quando passámos na curva deles, que é a curva conhecida deles, eu lembro perfeitamente, nós saímos da zona dos balneários, do nosso banco, Do meio, demos a começámos voltinha, ali, quando ali, começámos a chegar ali àquele lado, pem, tan, tom, e ui, até logo, com licença. É um ambiente muito agressivo. É terrível. Já lá cheguei. Muito bem, estamos a fechar a primeira parte deste episódio do Bar, com o Paulo Jorge e também com o João Tomás. Estaremos aqui de volta na próxima semana. Contamos consigo, estamos na Sport TV+, isto é Bar Aberto. O Marinho disse nada. E nós olhávamos para aquilo, pá, o gajo está a correr devagarinho. Dizíamos nós, o gajo está a correr devagarinho. No dia a seguir, reunião. Vou pouca tarefa. Reunião no balneário. Mourinho pega, era prof, né? Sabia. Está bem, Maniche demorou. Ora, o campo tem um perímetro de X metros, 300 e tal metros, não sei o quê, a correr, de distância total. Deu 3 voltas, significa que fez 1 km e qualquer coisa. Ou fez quase 1 km. Demorou 45 minutos. Ora, a média normalmente é X por metro, X tal, não sei o quê. Significa que o Maniche está muito mal fisicamente. Portanto, para vocês todos saberem que o Maniche, como não está bem fisicamente, vai ter que fazer treino específico durante esta semana. Ou seja, já vai ficar fora da convocatória e durante estes 3 dias ou 4 dias vai fazer um treino específico com o prof. Ei, ó cara. Matarei.